Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula nessa sequência de aulas sobre matrizes. Na aula de hoje nós vamos ver os tipos de matrizes e também vamos aprender a como determinar a igualdade entre matrizes, ok? Nessa aula nós veremos quais são esses seguintes tipos de matrizes, como é que identifica a matriz quadrada, a matriz triangular, a matriz diagonal, a matriz identidade, matriz nula, matriz linha, matriz coluna, matriz transposta, matriz simétrica e vamos encerrar a aula falando sobre a igualdade de matrizes. Vamos começar aqui com a matriz quadrada, tá certo? Bom, em linguagem matemática, né? E esse aqui a gente tem que aprender a ler também. A gente vai representar sempre a matriz por uma letra maiúscula. Ele está dizendo o seguinte: a matriz, olha só um instante, a matriz A igual a e J, M por N, tal que M é igual a N. Isso significa que a nossa matriz vai ser quadrada. Veja que o I representa o número da linha do elemento e o J representa o número da coluna. Enquanto que o M representa a quantidade de linhas que a matriz possui e o N representa a quantidade de colunas. Sendo assim, uma matriz vai ser quadrada quando o número de linhas dessa matriz for igual ao número de colunas, tá certo? Exemplo, nós temos esses dois exemplos aí. A primeira matriz, a matriz B, é uma matriz de ordem 2, ou uma matriz 2 por 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas, tá certo? Sendo assim, ela é uma matriz quadrada. A matriz C, que também é uma matriz quadrada, é uma matriz de ordem 3, ou uma matriz 3 por 3, porque ela possui 3 linhas e 3 colunas. Então, resumindo, uma matriz vai ser quadrada, perceba aí que ela tem o formato de um quadrado, né? A matriz, ela vai ser quadrada quando ela tiver o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Eu também fiz questão de usar aqui o parênteses aqui nessa primeira matriz e aqui nós utilizamos o colchete. Eu posso usar qualquer um dos dois para fechar as nossas matrizes, tá certo? Matriz triangular. Primeiro, a matriz para ser triangular, vamos para a definição matemática. Ela tem que ser quadrada, certo? Já está dizendo aqui na definição. Uma matriz D, D e J, M por N, ou seja, uma matriz onde os elementos I e J, né? I representa o número da linha, J o número da coluna, M e N representam M a quantidade de linhas que a matriz possui e N a quantidade de colunas. E essa matriz, para ser triangular, primeiro ela tem que ser quadrada. Então essa matriz aqui é tal que, se o número da linha for maior que o número da coluna, então B e J é igual a zero. Então o elemento vai ser igual a zero, certo? Ou se o número da linha, perdão, aqui eu coloquei a mesma coisa, mas acontece também o inverso. Se o número da coluna for igual ao número da linha, então B e J também vai ser igual a zero. Vamos por exemplo. Preste atenção, eu destaquei até aqui para você observar as diagonais, né? Nessa primeira matriz, essa setinha aqui representa os elementos que estão na diagonal principal. Na diagonal principal, o número da linha e o número da coluna são iguais, tá certo? O menos 3, por exemplo, é o elemento D, ou no caso E11, certo? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. E o elemento 0, ele é o elemento D22, porque ele está na segunda linha e na segunda coluna, tá? Então esses dois elementos estão na diagonal principal. Os elementos que estão acima da diagonal principal, o número da coluna deles é sempre maior do que o número da linha, tá certo? Observe que esse elemento é igual a zero. Então essa matriz aí é chamada de triangular. E mais que isso, ela é chamada de triangular inferior. Por que inferior? Porque os elementos
que estão acima da diagonal principal são 0, tá certo? Então ela é uma diagonal inferior, triangular, a matriz triangular inferior. Já na nossa matriz F, nós podemos destacar também aqui a sua diagonal principal. Os elementos que estão na diagonal principal da matriz F são os elementos 1, 0 e menos 10. Perceba que todos os elementos abaixo dessa diagonal principal, eles têm o número da linha sempre maior do que o número da coluna, tá certo? Esses elementos são iguais a 0. Como os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0, nós vamos chamar essa matriz de matriz triangular superior, ok? Então, se você quiser determinar se uma matriz é triangular ou não, você destaca a diagonal da matriz e verifica se todos os elementos acima ou abaixo são iguais a 0. Se isso acontecer, essa matriz é triangular, tá certo? E para dizer se ela é superior ou inferior, você sempre vai considerar o inverso dos elementos que são iguais a 0. Na primeira matriz de novo, né? Todos acima da diagonal principal são 0. Então a matriz é triangular inferior. Elementos iguais a 0 acima da diagonal principal, triangular inferior. Já no item F, nós temos os elementos da diagonal, os elementos que estão abaixo da diagonal principal iguais a 0. Então essa matriz é triangular superior, tá certo? Seguindo aqui, matriz diagonal. Bom, definição matemática, é claro, né? A matriz diagonal, peço desculpas aí, tem um C, né? Então um C ele era para ter um G, mas sem problemas. A matriz diagonal G, né? Isso aqui representa qualquer matriz, ela vai ser chamada diagonal, primeiro se ela for quadrada. Primeiro ela tem que ser quadrada. E depois, todos os elementos que o I seja diferente do J, ou seja, o número da linha seja diferente do número da coluna, todos esses elementos têm que ser iguais a 0, tá certo? Vamos para o nosso exemplo para entender melhor. Então, observe aqui essas duas matrizes, a matriz H e a matriz J. A matriz H, quem são os elementos que estão na diagonal principal? O menos 3 e o 1. Todos os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a 0. Então, essa matriz vai ser chamada de matriz diagonal, tá certo? Observe que essa matriz também poderia ser classificada como triangular, certo? Porque os elementos abaixo da diagonal principal são 0 e acima da diagonal principal também são 0. Então, ela seria uma matriz triangular superior e inferior também, ao mesmo tempo. Mas aqui nós classificamos, né, matriz diagonal, ok? Na matriz J, nós temos que os elementos que estão na diagonal principal é o 1, o 0 e o menos 10. Observe que todos os elementos que não estão na diagonal principal são 0, ok? Então essa matriz também é classificada como matriz diagonal. Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos seguindo. Matriz identidade. Essa matriz é uma matriz muito importante para a operação de multiplicar com matrizes, tá certo? Então, preste bem atenção no que vai ser dito agora. Bom, nós vamos classificar uma matriz como identidade quando ela for quadrada, tá certo? Ó, aqui está dizendo a matriz K igual a K e J, N por N. Lembrando que o I representa a linha e o J representa a coluna em que o elemento está. Enquanto que o M representa a quantidade de linhas e o N representa a quantidade de colunas. Então essa matriz tem que ser quadrada, tal que os elementos que não estão na diagonal principal, né, os que não estão na diagonal principal, o I é diferente do J. Tem que ser igual a 0 e os elementos que estão na diagonal principal, todos eles são iguais a 1, tá certo? Então, seguindo aqui, vamos para o exemplo, ó. Nós temos dois exemplos, né? Nós temos a matriz I2, e aqui que a gente vai representar a matriz identidade sempre por um I, e a gente vai colocar a ordem dele embaixo, né? Como um índicezinho aí embaixo. I2 significa que é a matriz identidade de ordem 2. Observe que os elementos que estão na diagonal principal são 1,
E os que não estão na diagonal principal, todos são iguais a zero. A matriz identidade I3, a matriz identidade de ordem 3, tem todos os seus elementos na diagonal principal iguais a 1 e os que não estão na diagonal principal iguais a zero, tá certo? Então, assim a gente consegue identificar uma matriz identidade, certinho? Bom, vamos para a matriz, agora a matriz nula, tá? Ó. Vou dizer que uma matriz é nula, pessoal, que eu escrevi aqui da forma matemática, mas a matriz nula é uma das mais fáceis de se identificar, porque a matriz nula é a matriz cujos elementos, todos eles, são iguais a zero. Se todos os elementos de uma matriz forem iguais a zero, então você tem o que a gente vai chamar de matriz nula, ok? Então, seguindo aí, exemplo. Então, você pode, se a matriz nula, claro, não precisa ser quadrada, nós podemos ter matrizes nulas não quadradas, tá? Aqui eu representei duas matrizes nulas quadradas. Você vai representar a matriz nula geralmente por O. Aqui a primeira é a O2, né? Significa que é a matriz nula de ordem 2. O3, a matriz nula de ordem 3. Ou a matriz nula 3 por 2, né? Tem 3 linhas e 2 colunas, ok? Seguindo, vamos falar agora da matriz linha e da matriz coluna, tá? Essas matrizes também são bem fáceis de se identificar, ok? Então, a matriz linha e a matriz coluna são o seguinte. A nossa matriz R, já no exemplo, é uma matriz coluna e é bem fácil de visualizar isso, porque ela possui apenas uma coluna, tá certo? Então, se ela possui só uma coluna, ela vai ser chamada de matriz coluna. Enquanto que a matriz linha é essa matrizinha aí que só possui uma linha, tá certo? Só possui apenas uma linha, então ela vai ser chamada de matriz linha. Simples, bem fácil de compreender, de visualizar até, tá certo? Ali na definição que eu escrevi formalmente, né, você percebe que na primeira eu troquei o M, que representa a quantidade de linhas, por 1, e na segunda eu troquei o N, que representa a quantidade de colunas, por 1, tá certo? Bem fácil de visualizar também. Seguindo. Bom, matriz transposta, tá? A matriz transposta, ela na verdade não é um tipo de matriz, né? A transposição de matriz é uma operação com matrizes. Então, o que é que você vai fazer quando você quiser obter a transposta de uma matriz, tá? Aqui eu não coloquei definição, coloquei logo um exemplo para a gente ser bem prático. Então, por exemplo, você tem a matriz U, cujos elementos são esses que você vê aí, né? Essa matriz U tem 3 linhas e 2 colunas, tá certo? Então, a gente quer a transposta dessa matriz. O que é que eu faço? Eu vou transformar aquilo que for coluna em linha e aquilo que for linha em coluna, tá certo? Então, vamos ver a transposta da matriz U, né? Quando você for escrever a transposta de uma matriz, você tem que colocar esse Tzinho aí em cima, como se fosse um expoente, né, de uma potência. Observe que a coluna 3, menos 1 e 0, né, a primeira coluna, se transformou na primeira linha da matriz transposta, que é 3, menos 1 e 0. E a matriz coluna 5, 4 e 1, que era a segunda coluna da matriz U, passou a ser a segunda linha da matriz transposta, 5, 4 e 1, tá certo? Então, se você quiser achar a transposta de uma matriz, você faz isso. Você transforma as linhas da sua matriz nas colunas da transposta. Ou você transforma as colunas da matriz nas linhas da transposta, tá certo? Como a gente fez aí no nosso exemplo. De novo, observando que as linhas de U, as colunas de U passaram a ser as linhas de U transposta, ok? Bom, isso aqui é a matriz transposta, vamos seguir para a próxima matriz, que é a matriz simétrica, tá? Como é que eu vou identificar uma matriz simétrica? Bom, vamos também ser bem práticos aqui nessa definição, tá? Essa matriz que você tem aí é uma matriz simétrica, mas como é que eu faço para identificar isso? Você pega e acha a transposta dela.
Observe que a matriz e a sua transposta são exatamente a mesma. Ó. Por exemplo, na matriz V, você tem que a primeira linha é 3, 4 e 1. E na matriz V transposta, a primeira coluna é 3, 4 e 1. Na matriz V, a segunda linha é 4, menos 1 e 8. Na matriz transposta, a segunda coluna é 4, menos 1 e 8. Na matriz V, a terceira linha é 1, 8 e 0. Enquanto que na matriz transposta, a terceira coluna é 1, 8 e 0, tá certo? Então, quando isso acontecer, quando você achar a transposta de uma matriz e essa transposta for igual à matriz original, essa matriz é chamada de matriz simétrica, tá certo? Ok, beleza? Então, bem fácil de identificar, não tem problema nenhum. Vamos seguindo. Por fim, para terminar aqui a nossa explicação, vamos falar sobre igualdade de matrizes, tá? Duas matrizes vão ser iguais quando os elementos de uma das matrizes forem exatamente iguais aos elementos da outra matriz. Então, considerando que essas duas matrizes aí são iguais, nós teríamos que ter o seguinte: o x igual a 3, o a igual a 4, o r igual a 1, o y igual a 4, o b igual a menos 1, o s igual a 8, o z igual a 1, o c igual a 8 e o t igual a 0. Então, quando duas matrizes forem iguais, os elementos correspondentes têm que ser iguais, tá certo? Para haver essa igualdade de matrizes, ok? Então, a gente encerra aqui essa aula, tá certo? É uma aula só de definições, bem prática, só para você aprender a identificar quais são os tipos de matrizes e aí verificar também a questão das igualdades entre as matrizes, tá certo? Se houver alguma dúvida, entra em contato comigo, comenta esse vídeo ou entra em contato através do meu e-mail institucional, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado e bons estudos, pessoal!